Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo ela esteja no coração de cada um nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês que me seguem nas plataformas digitais, né? Eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 129, a partir do versículo 1, diz assim: Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, que Israel o repita muitas vezes. Me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram orando em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Amém? O porquê que eu estou lendo esse versículo? Me perdoe porque pelo cenário, né? Eu ainda não tive como preparar nada ainda. Eu ainda não tive como fazer ainda aquilo que é o desejo do meu coração, né? Fazer ainda um estúdio, ter um lugar apropriado para gravar os vídeos, né? Esse é um sonho que eu tenho lutado por ele, mas ainda não consegui realizar. Também coloquei um fundo aqui para passar, só que devido ao celular ser um só, quando eu liguei a câmera cortou o fundo e também a imagem do meu celular não é boa, mas por isso eu peço perdão a todos. Mas eu precisava gravar esse vídeo, né? Eu precisava gravar porque é algo que eu queria compartilhar e até pedir, né, oração, intercessão, ajuda de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? O mesmo livro de Salmos diz isso. Então, eu gostaria de compartilhar algo nessa noite. Quem me conhece, alguns que me conhecem, sabe que eu tenho vários sonhos, né? Tenho vários projetos. Eu sou servo de Deus, sou casado, tenho 34 anos, né? E eu luto desde os 12 anos de idade, né? Em prol de algo, em prol de ter uma vida melhor, né? Dar uma vida melhor para minha família, dar uma vida melhor para os meus filhos e também ter como ajudar as pessoas, né? Esse é o meu maior sonho. E eu sempre tive o desejo de ser um empresário, né? Eu queria trabalhar com transporte de cargas pesadas, mas não tive a oportunidade.
Deus não quis que eu trabalhasse, até porque Deus tinha outros planos para mim, né? Eu sou pastor Antoniel Flávio, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor, estou aqui lutando. Passei por várias coisas ao longo dessa vida e ainda tenho passado. Fiz muitas coisas erradas, coisas que não tenho orgulho e nem tenho prazer, né, de lembrar e nem tampouco de falar. Mas infelizmente, como as nossas vidas ela é cheia de altos e baixos, muitas coisas ainda me assombram, né? Muitas ainda tem resquícios de várias coisas ainda que fica assombrando a gente, né? Mas a palavra de Deus disse que um certo homem chamado Paulo, outrora era Saulo, né? Porque ele não tinha ainda tido um encontro com o Senhor Jesus. Então ele era o perseguidor da igreja. E diz a Bíblia que um dia ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Outrora ele matava crente, ele perseguia a igreja de Cristo. Mas um dia ele tem um encontro com Cristo. E ali ao teu encontro, todos conhecem a história, ele passa por um processo em sua vida, né? Processo doloroso, processo de transformação, né? E aquele homem é transformado de uma forma muito grande, muito linda, né? E ele começa a fazer a obra de Deus. E ele é proclamado um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, né? Da época. Um dos maiores apóstolos, chamado e consagrado de apóstolo dos gentios. É por causa de Paulo que hoje eu e você, nós temos a liberdade, né, de adorar a Deus e de servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse aquele homem ter disposto a ir em busca dos gentios, né, ou seja, daqueles que não eram judeu, porque antigamente Cristo ele veio para os judeus, né? E os judeus o rejeitaram. Mas só que aqueles que não rejeitaram começaram a pregar o evangelho de Cristo. Como os outros discípulos, né? Começaram a pregar os apóstolos, outros apóstolos como João, Pedro. E eles foram pregando. Só que muitos pensavam que era só eles que precisavam da salvação. A palavra de Deus, Cristo, era só para eles. Mas só que Jesus ele transforma a vida de Paulo e coloca dentro de Paulo a graça, né? E a direção para que ele não ficasse só ali, mas que ele viesse rodar pelas nações, né, em busca dos perdidos, que éramos eu e você, né? E aí, por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. O homem que ganhou muitas almas gentias, né? Muitas almas não judias, não judeus, israelitas, né? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Esse homem, além dele ser um pregador, ele ser um homem proclamado
homem de Deus, né? Era um homem que guardava a palavra de Deus, era um homem reto, né? E era um homem que cobrava, era um homem que pregava, levava a palavra de Deus à risca, ensinava, né? Exortava a igreja de Cristo como deveria comportar, né? Como deveria se portar na presença do Senhor para ser cheio do Espírito Santo. Esse homem, apesar de tudo isso, ele tinha algo que o incomodava. A Bíblia não relata de que realmente se trata, de que realmente aquele homem sofria. Mas ele tinha algo que a Bíblia chama de espinho na carne. Então, aquele homem, apesar de falar, de pregar, ser um Davi do Novo Testamento, né? Homem segundo o coração de Deus, porque Paulo, se você for olhar na íntegra, né? Você vai ver que Paulo era um homem segundo o coração de Jesus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Paulo poderia ser nomeado como homem segundo o coração de Jesus, né? Mas só que esse homem, ele tinha algo que o incomodava e ele reclamava disso. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida, eu lembro de Paulo. Porque todos nós temos um espinho na carne, né? Todos nós temos algo que vai ali nos limitar, que vai ali, muitas das vezes, vai fazer a gente pensar, vai fazer a gente ficar até um pouco envergonhado, mesmo estando em posições a qual o Senhor nos colocou. Mesmo estando em posições favoráveis, né? A gente vai ter essas coisas. Mas por quê? É para a gente ver que nós não somos nada. Deus é tudo. E nós não. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas adoradores. Nós estamos aqui somente para isso, adorar e servir o Senhor. Mas, queridos, apesar de ser adorador, apesar de sermos servo do Senhor, nós temos desejos, nós temos paixões, né? E estamos sujeitos às coisas da terra. Por quê? Porque somos seres humanos, né? Nós somos humanos. Nós não somos nenhum espírito, né? Que não tem desejo, que não tem vontade, né? Carnais. Não. Nós temos desejos, nós temos vontade carnais. A nossa carne, muitas das vezes, ela grita, né? E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo neste momento, né? Porque apesar de eu ser pastor, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. E os meus projetos, muitas das vezes, eles não englobam somente a igreja. Eles não englobam somente a obra do Senhor. Eu tenho projetos materiais, eu tenho sonho, como eu já disse no começo, eu queria ser um empresário, eu queria trabalhar com transporte, eu amo caminhão, mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar o meu caminhão. Hoje entendo que eu não posso mais pegar a estrada, não posso ir para a estrada porque o Senhor me colocou numa outra posição, mas o Senhor nunca me proibiu de conquistar, o Senhor nunca me proibiu de adquirir nada. E é por isso que eu tenho lutado. Só que muitas das vezes, queridos, a gente olha para um lado e para o outro, e muitas das vezes a gente vê ali a oportunidade está nas nossas mãos. O Senhor, Ele dá, o Senhor, Ele faz, mas só que muitas das vezes a gente é forçado a fazer outras coisas,
e ali aquele recurso que a gente tem acaba-se. E a gente não tem mais aonde recorrer, a gente não tem mais como buscar de novo. E nós estamos no cumprimento da palavra do Senhor, né, que diz que nos últimos tempos os anos e os dias seriam abreviados, né? Então hoje não está dando tempo da gente fazer mais nada. Hoje a gente mal começa a fazer uma coisa, tem que parar porque os tempos estão corridos. E muitas das vezes não está sobrando tempo nem para a gente cuidar da nossa própria família. E muitas das vezes a gente perdeu muito tempo, né? Com coisas que não valiam a pena, com coisas supérfluas, né? E hoje não está tendo mais como correr atrás do prejuízo, como recuperar esses tempos, né? Então, muitas das vezes a gente fica um pouco frustrado, a gente fica um pouco desesperado, né? E aí eu fui ler a palavra do Senhor e eu encontrei aqui tudo que esse texto ele disse, né? Aconteceu e acontece comigo, né? Porque muitas das vezes me oprimiram. Muitas das vezes pessoas a quem eu ajudei, pessoas a quem eu deixei de fazer para mim, para fazer para elas, né? Me oprimiram, me perseguiram. Muitos tentaram até contra a minha vida, né? Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, eu estou de pé. Mas, queridos, não pensam que está sendo fácil, porque não está. Eu não vim aqui para contar derrota para ninguém. Eu vim aqui para, pelo menos, para compartilhar a experiência. Porque talvez você está enfrentando o mesmo que eu estou enfrentando. Talvez você está passando pela mesma situação a qual eu estou. E talvez você está pensando em desistir, talvez você está pensando em abandonar tudo, voltar para trás. Eu também pensei. Mas só que essa não é a solução. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida ainda há esperança. Só, irmãos, que é muito triste quando a gente olha para os nossos filhos, a gente vê que nossos filhos estão precisando de algo, a nossa família está precisando de algo. Quando a gente olha, a gente vê que a nossa família está sendo sacrificada. Muitas das vezes a gente não pode fazer nada, isso desespera a gente. Isso nos consome aos poucos. E muitas das vezes a gente ora, e parece que Deus está com o ouvido fechado, parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, parece que nós não estamos sabendo mais orar, parece que a gente está falando uma língua que o Senhor não entende. Isso é desesperador, eu sei. Mas a palavra de Deus disse, e isso me alegra, que tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós não precisamos preocupar com mais nada. Porque está tudo mastigado. É só nós crermos e tomar posse da vitória, porque a vitória é nossa. E tudo vai dar certo. A palavra de Deus disse que Ele não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então as promessas que Ele fez a mim e a você, elas vão se cumprir.
Não importa como, não importa quando, mas ela vai se cumprir. Só, irmãos, que tem promessas a qual o Senhor nos fez, que elas não vão se cumprir aqui. Tem promessas que elas vão se cumprir na glória. É por isso que eu e você deveremos ficar firme, inabalável. Porque a nossa esperança, ela deve ser os céus. A nossa esperança, ela deve ser a vinda do Senhor Jesus Cristo nos altos, para buscar a igreja, a noiva dele, que somos nós. Então, nós não devemos ter esperança nenhuma aqui na terra. Porque os tempos estão passando rapidamente, tem coisas que não vão dar tempo de cumprir neste lugar. Tem coisas que só vão cumprir lá em cima, naquele lugar que foi preparado para mim e para você há muitos anos. Mas tem coisas que vão cumprir aqui, até para que aqueles que nos oprimiram, aqueles que nos tentaram nos envergonhar, eles venham ver o Deus o qual nós servimos. Então te prepara, porque talvez você, como eu, está pensando que está tão distante as promessas de Deus, aquilo que Deus disse que iria fazer nas nossas vidas, e não está. Talvez não está tão distante assim. Talvez está tão pertinho que a gente nem imagina. Só que a opressão, os espíritos das trevas, eles sabem das coisas, eles não são oniscientes nem onipresentes, mas eles sabem, porque são milhares de demônios que andam em derredor da terra, em derredor das nossas vidas, e eles estão com livre acesso aos céus dia após dia. Eles sabem os planos de Deus para nossas vidas. Então ele tem tentado nos impedir, ele tem tentado impedir com que a graça de Deus venha até nós. Mas só que vamos ficar firme, como Daniel. Daniel, ele estava de joelho dobrado orando e pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma bênção. E Deus já havia enviado o anjo para trazer aquela bênção, já havia enviado o anjo para trazer a resposta qual o filho dele estava pedindo. Só que os espíritos das trevas fizeram uma cerca para impedir o anjo de passar com a resposta de Daniel. E o que acontece? E aquilo ali, Daniel continuou pedindo, ele continuou orando, porque ele não sabia que a bênção dele estava impedida. Mas o que eu aprendo com isso, irmão? A bênção tardou de chegar até Daniel. Mas Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele continuou orando. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, mesmo ali na sua cabeça, porque como ser humano ele deve ter pensado, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Mas ele não deixou isso descer para o coração, ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou buscando, ele continuou adorando, e isso foi dias. Deus sabia o que estava acontecendo? Sabia, porque ele é onipresente, ele sabe de tudo e todas as coisas. Mas muitas das vezes Deus permite que algo aconteça para provar a nossa fé. Espera aí, Deus não nos conhece? Conhece, mas a gente mesmo não nos conhecemos. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem capacidade para fazer uma coisa, aí Deus mostra para a gente mesmo que não temos. Deus mostra para a gente mesmo que nós não sabemos de nada. E Deus quer trabalhar isso em nós. É por isso que nós somos provados. Então Deus ali estava provando a fé de Daniel. Daniel continuou orando, Daniel continuou firme, Daniel não murmurou.
A bênção tardou de chegar, mas Daniel não murmurou. Ele continuou com a mesma esperança, na mesma fé e buscando ao Senhor. A palavra de Deus disse que Daniel, Deus ele olha e vê que os anjos das trevas, os demônios da treva, né, melhor dizendo, estavam prendendo, impedindo o anjo de passar com a bênção. Aí Deus chama o seu arcanjo de guerra, o Miguel, envia ele e destrói toda a cercania do inferno e libera o anjo com a bênção de Daniel. E a bênção chegou até Daniel. Talvez eu e você estamos enfrentando a mesma situação. Talvez Deus até despachou o anjo com a bênção para nós. Talvez a nossa vitória até chegou. Mas só que ela está presa em algum lugar no mundo espiritual. E muitas das vezes precisa de aleluias. Muitas das vezes vai precisar da nossa perseverança. Muitas das vezes vai precisar da nossa paciência. Muitas das vezes vai precisar da nossa credibilidade. Nós temos que crer. Para que Deus ele envie o anjo para liberar a nossa vitória. Deixa eu te dizer, o inimigo não tem poder de parar as promessas de Deus na minha e na sua vida. O diabo não tem poder de tocar em nada daquilo que Deus preparou para mim e para você. Então te prepara, porque a qualquer momento a minha vitória e a sua vitória está chegando. Como diz os Salmos aqui, que o Senhor é justo. O Senhor é justo. E os nossos inimigos jamais conseguiram nos oprimir. Jamais conseguiram nos matar. Eu passei pelo vale da sombra e da morte. Eu estava entre a vida e a morte, tentaram me matar. Mas hoje eu estou aqui de pé, não tenho sequelas nenhuma. Não tenho nada que me impede de adorar, de clamar ao Senhor. Então, fica firme, creia que Deus ele está preparando o melhor para nós. O melhor de Deus está por vir. O sobrenatural de Deus está por vir. Nós ainda comeremos o melhor dessa terra. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviu, aquilo que nem subiu ao coração de homem nenhum. Essas são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Fica firme, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como Ele trabalha. Deus está vendo tudo. Ele ama a mim e a você. Então, é momento de crer. É momento de acreditar que grandes coisas ainda vai acontecer. Grandes coisas ainda vai acontecer, ainda que o mundo pare novamente. Ainda que venha pestes, ainda que venha tudo para parar o mundo, parar a cidade como foi de 2020 para cá. Nós enfrentamos uma pandemia, foi quarentena, nós enfrentamos um punhado de coisas. Ainda que essas coisas aconteçam tudo de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus não terão falta de nada. Aqueles que servem ao Senhor e confiam no Senhor e têm Ele como único e suficiente Salvador, não terão falta de nada. Andarão livremente, comerão livremente. Tudo que é
que precisam fazer, farão. Porque Deus é aquele que guarda os que é seus. Deus é aquele que protege os que o buscam e os que o servem. Então continua firme, não olha para trás, não queira voltar para trás, não queira abandonar o barco. Continua firme no Senhor Jesus. Porque o mais Ele fará por você. Eu estava aqui, está tendo um culto de mulheres na nossa igreja. E era para mim ir, só que o horário passou, a minha esposa foi, que ela é obreira. Eu acabei ficando e eu me entristeci por isso. Aí eu senti no coração de gravar esse vídeo, né? E adorar a Deus também. Porque muitas das vezes nós estamos tão sufocados, nós estamos tão fadigados, que nós esquecemos daquilo que Deus colocou dentro de nós. E nós não podemos deixar as coisas dessa terra sufocar aquilo que Deus colocou dentro de nós, sufocar o Espírito Santo. Então vamos orar, vamos ficar firme, porque Deus tem o melhor para nós. E algo de muito bom, algo de muito grandioso vai acontecer ainda essa semana. Os primeiros dias da semana, Deus vai fazer coisas acontecer. Aquilo que eu e você nem imaginamos que pudesse acontecer, vai acontecer. Porque Deus, Ele não é injusto, Deus, Ele não é covarde, Ele não é egoísta. E Ele sabe do que eu e você precisamos. Amém? Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um. É isso que eu queria compartilhar com todos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Peço perdão mais uma vez pelas falhas, peço perdão pela imagem. Está muito ruim, eu sei, mas o conteúdo é bom, porque é a palavra do Senhor. Peço oração aos irmãos para que me ajude a comprar uns equipamentos para poder fazer uns vídeos bacanas, para poder gravar aí uns vídeos da palavra do Senhor, poder gravar uns estudos, poder fazer umas lives, né, evangélica, falando da palavra. Eu quero começar um estudo de escatologia, né, falando sobre a vinda de Cristo. É o tempo disso, mas para isso eu preciso ter um equipamento melhor, né, para que todos venham ver as imagens, venham ver os tópicos lá que a gente colocar, né, os gráficos. Mas vai dar certo. Vamos orar, vamos confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, diz os Salmos de número 119, né? Então, vamos ficar firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Que Deus abençoe esse domingo, né? Deus dê um ótimo domingo e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me concedeu de falar para esses irmãos, para essas pessoas, Pai, que
estão passando por momentos difíceis, estão passando por uma situação delicada em sua vida. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que parou nesse vídeo, que o Senhor possa visitar elas, Pai, possa solucionar os problemas, meu Pai, que ela está enfrentando. Que o Senhor possa abrir as portas para quem precisa de uma porta aberta. Que o Senhor possa entrar com a provisão, meu Pai, para esta família que está precisando. Que o Senhor possa ir de encontro e suprir as necessidades de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo. Eu te agradeço por até aqui o Senhor ter me ajudado. Eu te agradeço pelas pessoas que me seguem. Eu te agradeço em nome de Jesus e peço, Senhor, nos ajude, Pai, a estar gravando vídeos, a estar colocando conteúdo, Pai, de ajuda espiritual, com orações, para que essa pessoa, Pai, as pessoas que o verem, sejam impactadas pelo poder da Tua graça, da Tua glória. Esse é um desejo do meu coração e certo, Pai, da nossa vitória, certo que o Senhor já está fazendo. Eu te agradeço e encerro essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Meu muito obrigado e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.